De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a deputada Jó Pereira, do PMDB. Ela, que é uma representante feminina no parlamento, está aqui colocando as questões de ordem, que fazem parte da discussão maior que está relacionada às conquistas, aos desafios, não só para as mulheres, mas para a sociedade plural que nós temos, não é, deputada? Exatamente, né? Se ainda não conseguimos igualar gênero enquanto masculino e feminino, né? Quanto mais a diversidade que temos de gênero, né? Acho que nós precisamos avançar com relação a isso. A sociedade, eu diria que a palavra-chave seria justiça, né? Clama por justiça, porque quando você tem uma desigualdade entre iguais, que somos em direitos, você tem uma injustiça social. Nós precisamos avançar nisso, avançamos em termos de legislação, com relação à Lei Maria da Penha, né? Com relação a outras, como a reconstituição da mama, no caso da neoplasia maligna pelo SUS, e outras legislações, como também, e isso afeta muito o universo feminino, que é o tratamento do câncer iniciar após os 60 dias, mas nós precisamos da efetividade dessa legislação. Eu acho que mais do que produzir, nós precisamos avaliar, monitorar ações, investimento público naquilo que a sociedade definiu como prioridade. Pois é, o que a senhora coloca aqui agora é justamente isso. É o que a sociedade democraticamente decide junto aos governos, através dos conselhos, das gestões, e o que se efetivamente é feito na prática, não é? Há uma contradição, um descompasso do que se aprova, do que se pratica, não é? E esse descompasso, Gorete, telespectadores, é muito nocivo, porque é uma das razões que está afastando a sociedade da discussão política. Né? A política enquanto gestão pública, a política enquanto a política eleitoral, ela está se afastando dos anseios da sociedade. Né? E planos são montados, nós, ano passado, discutimos, aliás, no final de 2015, foi aprovado em 2016 o Plano Estadual de Educação. E dentro do Plano Estadual de Educação, nós precisamos efetivamente cumprir todas aquelas metas e estratégias que ali foram traçadas. Né? E vários planos. Tem o Plano de Desenvolvimento Social, tem o Plano da Saúde no Estado de Alagoas, né? Tem um Plano Estadual de Oncologia. O que acontece na prática, deputada? Que os planos existem, mas não são estabelecidas metas, ou o plano, de fato, ele existe, mas ele não é considerado? Ele existe, mas ele não é instrumento de gestão. Ele existe, mas ele não é instrumento para execução. A execução, então, ele não existe, né? Ele efetivamente existe. Inclusive, o Plano Estadual de Educação é uma lei, né? E ele existe na prática, mas ele é desconsiderado. É desconsiderado por, às vezes, o governante achar que aquela não é a melhor indicação, não é a melhor maneira de fazer, embora ela tenha sido discutida dentro dos conselhos, o próprio... Mas isso tem um viés de respeito até à constitucionalidade. Exatamente. A constitucionalidade, não é que está colocada. E aí a gente tem uma condição que eu acho muito intrigante, que o próprio poder público, ele gasta recurso público para a discussão dos planos, ou seja... que poderia ser utilizado na aplicação. Na aplicação. Exatamente. O Plano Estadual de Educação, ele veio de várias conferências que foram realizadas, regionalizadas nos municípios alagoanos, e ele saiu, e a raiz dele está na sociedade, está nessas discussões. E essas conferências, elas custaram recurso público, né? O governo investiu nessa discussão, mas efetivamente o plano surgiu e efetivamente ele precisa ser acompanhado enquanto instrumento de gestão. E é um plano muito bem elaborado, ele tem metas maiores, estratégias para alcançar aquelas metas. Existe uma comissão de avaliação e monitoramento que nós precisamos implantar. Ainda não foi implantada a comissão de avaliação e monitoramento, que a responsabilidade é do governo, juntamente com esta casa, e o FAPEAL, que é o Fórum Alagoano de Educação, FEPEAL. E nós precisamos, em conjunto, sociedade, parlamento e governo, monitorar e avaliar esse plano. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa prática.
E eu aqui vou repetir o que eu ouvi de uma pessoa, do secretário, inclusive, executivo da Presidência da República, que nós planejamos como dinamarqueses. Como assim? Mas executamos, mas não executamos. Projetamos muito bem. Os planos como primeiro são muito, mundo, isso. Né? Como países desenvolvidos. Os planos são muito bem elaborados, eles são muito bem, as ideias são muito bem concatenadas, as metas e estratégias são muito bem, eu poderia dizer, tem um raciocínio lógico, mas efetivamente a execução ela não acontece como um país desenvolvido, ela acontece na estrutura de um país subdesenvolvido, porque... Eu não diria nem desenvolvimento, não é? Porque... efetivamente é o que encontramos hoje. Aham. E assim, a gente está vendo hoje, né? Nós estamos assistindo hoje. Muitas coisas a gente vê o retrocesso, a chamada do retrocesso. O retrocesso nada mais é do que o que está sendo executado está desalinhado com aquilo que foi pensado pela sociedade. E a cada dia que passa, a sociedade não se sente representada pelos políticos. O efeito da Operação Lava Jato na cabeça do eleitor, da sociedade, do cidadão brasileiro, da cidadã, diante do que nós assistimos praticamente todos os dias, é um capítulo novo de uma história que se repete, né? E tudo isso é fruto do sistema político-partidário, eleitoral que nós temos aí, que está posto e que a gente vê o tempo passar e não avançamos em reformas, minimamente, né? A reforma política eleitoral que foi feita recentemente, ela política não eleitoreira, resolve, né? Não resolve. Uhum. E diante do sistema que está colocado, nós não vamos conseguir avançar com relação a evitar novas operações Lava Jato, né? Precisamos mudar muito a representatividade dentro dos partidos, precisamos mudar e precisamos repensar toda essa gama de partidos, né? São mais de 50 partidos, acho, salvo engano, os que têm em andamento e são pessoas defendendo as mesmas coisas, mas que por interesses de alguns grupos ou particulares, elas estão divididas para viabilizar a eleição. Para viabilizar a eleição de algumas pessoas ou de alguma categoria ou defender interesses de categorias e não é para isso que serve a divisão político-partidária. Em um país democrático. Não é. O Brasil deixou de ser um país que acredita nos partidos, né? Passou a acreditar nas pessoas em função da mudança constante dos partidos, digamos assim. Né? Exatamente. E recentemente eu tive uma experiência muito estranha com relação a isso, né? Com relação justamente, infelizmente, ao Partido da Mulher Brasileira. Que é uma bandeira feminina, uma bandeira da mulher, importante para a construção de uma sociedade mais justa, como a gente já colocou aqui, mas que foi tombado pelo universo masculino, né? De uma maneira muito contraditória, e até violenta em termos intelectuais, né? Então, assim, a gente fica realmente pensando nisso, precisa ser mudado. O que eu acho que essa mudança também não pode vir dentro do contexto que nós estamos, né? Eu acho que reformar politicamente o sistema, com quem tem o sistema ser reformado porque tem interesse na reforma, é muito complicado, né? Teria que vir uma nova estrutura para repensar o sistema político partidário brasileiro, para que a gente possa avançar, inclusive no combate à corrupção, inclusive para evitar a caixa 2 nas eleições. E às vezes eu fico me perguntando, né, Gorete, o financiamento público não é o mais adequado para as campanhas. O financiamento privado só vem das pessoas físicas. Então, nas próximas eleições, quem vai ter dinheiro para financiar a campanha é quem é rico e quem está no tráfico. Como é que a gente fica? Pois é, Porque a sociedade está distante disso. Exatamente. A sociedade, se ela não acredita, ela não vai investir. Como é que ela vai investir numa política que ela não acredita? Então, você achar que a pessoa física, o CPF de todos os brasileiros vai estar disposto a contribuir com a política
É muito O complicado. curioso é que eu vejo assim, talvez de uma forma romântica, mas eu acredito que a questão financeira deveria ser colocada numa posição, eu diria até além de terciária, né, para definir uma eleição. A eleição deveria ser tratada com propostas, com ideias e com, claro, experiência, muito menos com dinheiro, não é? Mas na verdade o que define a eleição hoje não é o dinheiro, mas a maneira como você coloca aquilo que você pensa, né? E para você colocar da melhor maneira, hoje, existe todo um aparato, né? Por exemplo, e aí eu vou ser muito direta com relação à questão da mulher. Hoje a mulher não consegue espaço, o empoderamento político dentro dos partidos. Então, há cotas, mas ela só disputa, pro forma, né? ela disputa, as cotas são preenchidas, porque senão a própria a legislação não aprova, a Justiça Eleitoral não aprova a chapa eleitoral se não tiver a participação feminina, mas ela não tem acesso aos recursos partidários, ela não tem acesso ao recurso do fundo eleitoral para divulgar, propagar as suas ideias da melhor maneira, porque tudo isso tem um custo financeiro de propaganda, de material de propaganda, de aluguel de som, e é efetivamente uma despesa. E, além disso, o espaço dentro da propaganda eleitoral. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? E a gente fica pensando como é que vamos tratar isso. Mas seria um custo mínimo, né? e não máximo, como se coloca, tem milhões mínimo, e milhões, né? e milhões. Com certeza. Deputada, a senhora como representante da Assembleia no FECOEP, como a senhora vê a política que está sendo desenvolvida e discutida no âmbito do Fundo de Erradicação da Pobreza aqui em Alagoas? O FECOEP é um fundo estadual de combate à extrema pobreza de extrema importância para o estado de Alagoas. Nós poderíamos dizer que dentro desse período, desse biênio que eu participei do fundo estadual, como representante da Assembleia, dentro do conselho que decide a utilização dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Combate à Extrema Pobreza, eu poderia dizer que a discussão, Gorete, tem sido muito profícua. Os projetos colocados dentro do FECOEP, eles não vêm com uma orientação determinada, e a gente tem uma liberdade. Isso é muito bom, porque é um conselho, e a maioria dos conselhos, muitas vezes, tem uma ingerência dentro do sistema governamental, o que não acontece com o FECOEP enquanto projetos em discussão. Né? A questão da autonomia da escolha. Exatamente, eu posso dizer isso, que nós tivemos uma liberdade muito produtiva com relação à discussão de alguns projetos, como é o caso do projeto Acolhe Alagoas, que foi extremamente remodelado por interferência do Conselho. Né? O Conselho fez uma comissão, conversou com as comunidades, a antiga Secretaria da Paz, hoje CEPREV, ela participou efetivamente da reconstrução também de toda essa política, e foi uma coisa muito produtiva. Foi sociedade e governo trabalhando em conjunto. Eu acho que é isso que fica dentro de um processo de avaliação de um programa, até porque, Gorete, o Acolhe, ele foi construído há alguns anos atrás. Então, ele precisava passar por uma remodelagem, né? As pessoas, elas estavam sendo acolhidas e ainda continuam sendo acolhidas, e isso não significou a quebra do programa, né? De maneira nenhuma. Houve uma continuidade, e dentro dessa continuidade o programa foi reestruturado, inclusive com ações que possibilitam a reinserção social do acolhido no direcionamento de conseguir emprego e renda. Então, tudo isso foi recolocado, o recurso, inclusive, aumentou para atingir todas essas outras ações. E aí, dentro desse contexto, a construção mesmo do Hospital Metropolitano, que é uma ação de saúde, ela está prevista na legislação do FECOEP. O FECOEP pode investir em ações de saúde e, no meu entendimento, você não consegue retirar o cidadão de um estágio de extrema pobreza se ele não tiver o mínimo de oferta de saúde,
garantido se ele não tiver uma saúde digna para conquistar aquilo. E aí a gente volta àquela máxima, né? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? É verdade. Então, assim, eu acho que é uma ação prioritária do FECOEP. Deputada Jó Pereira, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já estaremos de volta.